Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas notícias junto com a turma do Equipe F. Tudo sobre Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e também Seleção Brasileira, que joga amanhã. Vamos acompanhar aí. Voltamos com o Equipe F e vai rolar uma estreia aí, viu, Zé? Não sei se te contaram, mas primeiro jogo do Ancelotti comandando o Brasil, aqui no Brasil, na Neoquímica Arena. Qual que é a expectativa para esse jogo? A importância de vencer, a gente sabe que o Brasil precisa vencer. E esse jogo combinado, o resultado entre Uruguai e Venezuela, para já garantir a classificação para a Copa do Mundo ano que vem, mas qual que é a importância de vencer essa partida diante dos torcedores? Eu acho que primeiro assim, né, Lili? Alguém deve ter falado para ele que em São Paulo é algo especial, né? A torcida um pouco mais crítica, pega no pé, embora a torcida de seleção brasileira hoje tenha mudado um pouquinho com o passar dos anos. Mas acho que a expectativa é a melhor possível. Deve ser tudo dentro do que foi planejado. O primeiro jogo ele falou assim, olha, fiquei contente porque aquilo que nós fizemos na parte defensiva funcionou. Depois é gradativo, né? No primeiro jogo se defendeu, um jogo difícil, uma equipe forte. No segundo jogo, agora provavelmente nós teremos algumas mudanças na parte ofensiva. Então isso vai potencializar mais o Brasil. E ele já falou, né, no pós-jogo contra o Equador, uma outra equipe, vamos jogar em casa, temos que ter o controle do jogo, vamos tentar criar outras situações, mas eu vou me apegar muito ao que ele falou na apresentação dele, né? A seleção vai ter várias caras, eu acho que dentro do jogo, porque tem hora que você consegue pressionar o adversário, consegue ter o controle, tem hora que você descansa um pouco e o adversário vai ficar um pouco mais com a bola, mas eu vejo acho que a melhor estreia possível, né, dentro do cenário nacional, com uma possível vitória, uma classificação carimbada, e aí você trabalha com um pouco mais de tranquilidade. Por mais que você seja experiente, e é o caso do Ancelotti, que foi jogador, um dos grandes jogadores do futebol italiano, né, para quem não lembra aí, Roma, o período do Milan, dos holandeses, Rijkaard, Gullit, Van Basten, ele era um jogador do meio campo do Milan, depois seleção, depois aí como treinador, carreira fantástica. Eu acho que assim, ele está vivenciando uma coisa que é totalmente diferente daquilo que foi no clube. Então acho que vai ser um jogo importante e vai ser inesquecível para a vida dele. Eu vi aí que o sonho dele também era dirigir a seleção no Maracanã e tal, mas eu acho que amanhã vai ser um jogo inesquecível para ele por ser o primeiro no Brasil representando a seleção brasileira, e eu tenho certeza que a hora de tocar o hino nacional, não sei se iremos ter a continuação a capela, né? Ele deve se emocionar como tantos outros. Ah, vai arrepiar. E olha, é um jogo, uma estreia com expectativas de mudança também, né? A gente vê aí até no nosso GC que ele testou no treino o ataque com o Matheus Cunha e também com o Rafinha. A expectativa é de que Richarlison e Estevão saiam para a entrada do Matheus Cunha e do Rafinha. Por isso, eu quero voltar à Neoquímica Arena com o Plihal e também com o Pascoal para falar sobre essas prováveis mudanças, principalmente no ataque, né? Será que o torcedor dá para esperar um Brasil mais agressivo, mais ofensivo, buscando a vitória a qualquer custo? Volto com vocês. Lili, eu tô com um palpite um pouquinho diferente. Eu acho que ele vai ser um pouco mais ofensivo do que isso. Eu tô achando que o Gerson vai perder a vaga para o Rafinha e que ou ele mantém o Estevão, o Matheus Cunha vai ganhar provavelmente a vaga do Richarlison mesmo, e ou ele mantém o Estevão ou começa com o Martinelli no lado direito. O Martinelli rende muito mais no lado esquerdo, a gente se acostumou aí nos últimos anos a ver o Martinelli super bem pelo lado esquerdo no Arsenal, entrou no jogo lá de Guayaquil no segundo tempo pelo lado direito e não foi bem não entrou bem não. Pascoal, se ele fizer isso, o Rafinha mais centralizado, como vai? Não sei se pensador é o termo certo, mas o organizador maior das jogadas. Martinelli na direita, Matheus Cunha de 8,5, como você gosta de dizer, porque não é um centroavantão, e o Vini na esquerda. Vai ser uma formação que te agrada? Eu fico com a ideia de que o Rafinha tem que ser esse elo do meio-campo com o ataque. Porque nós não temos na seleção brasileira hoje um meia atacante. E o Zinho, que foi meia atacante, pode até ilustrar mais aqui aquilo que eu estou falando. Porque se você joga com 3 volantes, você vai obrigar um volante de marcação na frente da zaga, que é o Casemiro, e 2 volantes para a saída,
você não tem ninguém que possa encontrar um companheiro em melhores condições. A entrada do Matheus Cunha me agrada, porque ele pode exatamente flutuar nas costas da primeira linha de marcação, daqueles 4 que vão ficar na frente dos 4 zagueiros. Se ele flutuar nessas costas aqui dos jogadores, ele pode pegar uma bola de frente e tentar alguma coisa. Então, não é só um centroavante para empurrar a zaga adversária, o Gustavo Gomes e o Alderete para trás. Nem é a característica dele. Nem é a característica dele. Mas você ganha 2 homens de beirada com muita força. Então, se você esse é um jogo que precisa dos homens de beirada de campo para tentar abrir a defesa, espaçar o jogo para as laterais e abrir a defesa do adversário. Como é que você ganha jogo retrancado assim? Você ganha no toque passa, o toque me voe, como diria Dona Ernesto Filipe Nunes, toque me voe, toque passa, ou então você vai no drible, na característica individual. Isso me ajuda muito. Aí você vem aqui, principalmente, com um meia de ligação que tem a capacidade de enxergar um companheiro e passar uma bola na velocidade, na progressão para ele. E esse é o caso do Vini Júnior, que gosta muito mais da bola andando, da bola chegando para ele conseguir dominar e fazer, ou já dar um tapa no fundo para sair do adversário. E convenhamos, Cáceres é um bom lateral, sabe marcar e marcou muito bem no primeiro turno, quando o Brasil perdeu por 1-0 para a seleção do Paraguai. Do outro lado, o lateral esquerdo é o Júnior Alonso, que é zagueiro. Por isso que precisa de um ponta com característica ofensiva. E é nisso que eu penso para a seleção brasileira. Enfrentar uma linha forte de marcação, você precisa ter capacidade de drible, velocidade e inteligência no passe. Eu acho que dá para encontrar isso na seleção brasileira com os jogadores que tem. Você quer escutar novamente Dom Carlo? Agora, Vitória Leite vai evocar novamente a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti. A gente já viu alguns trechos na nossa programação, mas a audiência da televisão, como se dizia antigamente no rádio, também é rotativa, também né, Pascoal? Claro. Vitória Leite e Dom Carlo. Exatamente, é rotativo o tempo todo, Plihal. Então a galera que não acompanhou a gente no comecinho e a galera que está acompanhando agora, eu vou trazer mais ou menos o que foi essa coletiva do Carlo Ancelotti rapidamente, né? Com muito bom humor, sempre muito gentil. E é claro, ele sempre fala sobre a importância de conquistar resultados, sobre a importância de criar um ambiente de tranquilidade. Ele até falou, uma hora, ficou meio com receio ali de falar que estava tranquilo, que ele disse, esse ambiente aqui nunca é tranquilo de fato, mas que ele se sente tranquilo, que ele se sente bem nesse ambiente. Destacou também o profissionalismo que ele tem visto na CBF, que é algo que a gente vinha sentindo falta nas últimas declarações de jogadores e também outros treinadores. O Ancelotti está indo por esse caminho, um caminho de bastante expectativa positiva para o seu trabalho e para a sua continuidade. Mas uma das coisas que ele foi questionado e que foi bem interessante foi sobre essa relação com a torcida brasileira, especialmente com a torcida paulista, que deve estar em grande peso nessa partida desta terça-feira. Se ele já conhecia, se ele já tinha ouvido alguma coisa sobre os torcedores da seleção brasileira, dos torcedores aqui no Brasil, e perguntando sobre essa pressão que pode vir às vezes da torcida, né? Vamos ouvir a resposta dele. La presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. En Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol, es muy pasional por su selección. Obviamente, cuando hay mucho amor y mucha pasión, aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces, estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo. Creo que la crítica es normal. Si tú piensas la crítica que puede tener la afición aquí, la crítica depende siempre de lo que tú eres capaz de hacer en el campo. Obviamente, la idea es de jugar un buen partido, de involucrar la afición dentro del partido, y creo que va a ser así. No es que intentaremos de hacer un partido intenso, jugando bien, intentando de jugar un fútbol de ataque por lo posible, teniendo en cuenta el valor del equipo rival, que es muy fuerte, porque Paraguay está jugando muy bien, es un equipo muy sólido, y no va a ser tan sencillo, pero la idea que tenemos es de jugar un partido donde la gente puede estar contenta y tener
gana de ayudar al equipo a jugar bien. Bom, para tentar comemorar muito bem, né, o aniversário de 66 anos, a estreia dele pelo Brasil, com a seleção brasileira no Brasil, ele vem para essa próxima partida com poucas mudanças a gente espera desse time. Então, a principal deles, a gente vai mostrar para vocês a equipe que deve entrar em campo nesta terça-feira aqui na Neoquímica Arena. A mudança principal deve ser no ataque por conta do retorno do Rafinha. Mas seria então Alisson no gol, mantém a linha de defesa com Wanderson, Marquinhos, Alex, né, o Alexandro Ribeiro, que para não ficar confuso, Alex, o Alexandro, lateral esquerdo, o meio-campo. Então, o próprio Plihal ali falou sobre uma aposta, né? Que de repente o Gerson poderia ser sacado. A gente tem informação de que ele de fato treinou com a equipe ontem com os 3 meio-campistas, mas fez testes com apenas 2 meio-campistas. Então, Casemiro é um que não deve perder essa vaga de forma alguma, junto com Gerson e Bruno Guimarães, é o mesmo trio de meio-campo que veio na última partida. E aí sim, Rafinha pela direita, onde estava Estevão no último jogo, Vini Júnior pela esquerda e o 8,5/9 da seleção, que inclusive já foi elogiado pelo Ancelotti na última entrevista coletiva antes do jogo contra o Equador e entrou em campo no lugar do Richarlison na última partida, deve ficar com a vaga de centroavante para este jogo. Expectativa altíssima de todos nós para vermos a primeira vitória, quem sabe, diante do Paraguai nesta terça-feira. Plihal. A possível transferência de Gerson para o Zenit da Rússia mexe não apenas com o Flamengo, mas também com a seleção brasileira. Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que conversou com o meio-campista sobre o assunto. Questionado se uma eventual ida de Gerson para um centro menor do futebol mundial poderia afetar o futuro futuro dele na seleção, Ancelotti ponderou. Sim, falamos desse tema. Eu falei com ele. Obviamente é uma decisão pessoal, que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes do que outros, mas o que vamos olhar e fazer este ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia, disse o treinador. Tentaremos avaliar os jogadores que estão em todos os campeonatos. São muitos. Há uma lista larga de jogadores do Brasil. O trabalho que faremos é olhar os jogadores. Todos podem ser protagonistas no Mundial de 2026, completou. No último sábado, Ancelotti teve uma conversa ao pé do ouvido com Gerson durante o treino. O Zenit está disposto a pagar a multa rescisória ao Flamengo e, assim, a decisão sobre a transferência está nas mãos do jogador. Gerson foi titular na estreia de Ancelotti pela seleção, no empate por 0-0 contra o Equador, na última quinta-feira, em Guayaquil. O Brasil volta a campo nesta terça, quando enfrenta o Paraguai, na Neoquímica Arena, em São Paulo, às 21h45.